Olá, meus preciosos irmãos, olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz eterna de Cristo. Estamos mais uma vez aqui reunidos no mesmo Espírito para examinarmos essas grandes verdades que somente a palavra de Deus pode nos confortar, nos alegrar nossos corações. E hoje nós temos um tema que é muito, vamos dizer assim, muito empolgante, né? Vamos dizer assim, muito desafiador, que na verdade é o que muitos esperam, Jesus Cristo ainda, fisicamente, que esses que estão esperando, aguardam vê-lo, olhar fisicamente para ele, com ele vindo das nuvens, ali, assim como ele subiu, da forma como Atos capítulo 1 também, e o versículo 11, e descreve que ele falando lá. Então também Apocalipse também descreve esse mesmo cenário, e justamente nós estamos aqui então para poder explicar um pouco dessa passagem e podermos ser iluminados cada dia, cada momento, crescemos em graça. Portanto, vamos então examinarmos a palavra. Ao abrir a sua Bíblia, abra o seu coração. Isso, vamos então examinar um pouco mais dessas palavras de Deus para nossas vidas. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 nos diz, já vem com as nuvens e todo olho verá, só uma parte do versículo. Então, mas o que isso realmente significa? Será que Jesus vai aparecer fisicamente nas nuvens para que todo ser humano veja com os próprios olhos? Será que é isso mesmo que a passagem está descrevendo? Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, ou será que essa linguagem usada por todos os profetas tem um significado muito mais profundo e simbólico do que o literalismo religioso tem ensinado por séculos? Se você está buscando romper com os clichês, né, e entender a verdade escatológica com a base da Bíblia toda, com ela na sua mão, examinando letra por letra, versículo por versículo, capítulo por capítulos, e não em filmes, se você não está buscando os filmes para entender o que as verdades acerca da Bíblia, então esse vídeo é para você. Vamos juntos expor Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com toda clareza, com a clareza lógica e firmeza. Portanto, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Você será realmente muito bem compensado por Deus, porque aqui você vai, nós estamos todos, praticamente quase todos os dias, né, da semana, ali examinando a palavra, crescendo em graça. Isso é muito bom, isso é muito edificante para nossas vidas, né? Nossa vida espiritual. Então vamos abrir nossas Bíblias para que nós possamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o versículo completo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 nos diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, nesse versículo, nessa passagem aqui, já descreve três coisas importantes. Que todo olho o veria, na verdade, e que os mesmos que ultrapassaram o Senhor Jesus Cristo também o veriam. E também que também todas as tribos da terra o veriam também, se lamentariam sobre ele. Vamos refletir um pouco essas questões. Quando fala de tribo, nós não estamos... Aqui, se for tratar-se no Brasil, nós só entendemos que é uma questão relacionada à tribo quando nós se tratamos de índio. Meu prezado irmão, quando se trata de tribo na Bíblia, está se tratando de Israel. Não é aqui do Brasil, Estados Unidos, seja qualquer outro país, e sim de Israel. Agora, quando nós estamos tratando daqueles que ultrapassaram, é daqueles justamente que o mataram Jesus Cristo.
Então, se eles iam ver, na verdade em si, e se Jesus Cristo ainda não voltou, então significa que eles teriam que estar vivos. Tudo é dentro de uma lógica bíblica, dentro de um contexto. Nós temos que examinar isso aqui para que as coisas possam se encaixar dentro da realidade e não andarmos em fantasia religiosa, em ilusões, coisas somente que passam na mente de pessoas, às vezes, que examinam a palavra, mas com a mente já instruída, de certa forma que às vezes não para um pouquinho para ser iluminado mais por Deus as verdades acerca do que está escrito. Então vamos lá. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até quantos ultrapassaram? Até mesmo os que ultrapassaram, mataram Jesus Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse texto é profundamente simbólico. Vem com as nuvens, essa linguagem é uma linguagem profética de juízo. Todo olho verá, ou seja, é um reconhecimento público e espiritual do juízo sobre Israel. Nós podemos contrastar essa questão de Jesus Cristo vir fisicamente, onde o próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele viria, como relâmpago. Olha só, vamos ler essa passagem. Em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago fuzilando de uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, nós lemos duas passagens, uma de Mateus 24, 27 e outra de Lucas 17, 24. Portanto, veja bem, se um relâmpago, você sabe como é que é um relâmpago. Questões de segundo. Isto é, quer dizer, se uma pessoa está dentro de um quarto com porta trancada, como é que ele ia ver isso? Como é que os cegos de nascença, que não tem mais visão fisicamente, como é que eles iam ver? Então a passagem não ia se cumprir para eles. Meu irmão, minha irmã, isso, na verdade, que tudo é uma questão simbólica. O livro do Apocalipse foi escrito para os judeus. Ele não foi escrito numa linguagem portuguesa, na nossa cultura brasileira, e nem cultura de qualquer outro país. Não. O livro do Apocalipse, na verdade, foi escrito na linguagem dos judeus. E isso envolvia muito simbolismo, na verdade, é isso. Vamos mais à frente, uma situação que nós vamos ver até a questão, por exemplo, olha só, vou te dar um exemplo aqui muito importante a respeito do que é símbolo, por exemplo, o caso ou seja, uma antropomorfose é a palavra, é uma questão que a Bíblia diz uma palavra, fala uma coisa, mas por trás quer dizer outra, que na verdade não é o que a palavra está expressando. Como por exemplo, em Lucas capítulo 11 e o versículo 20, olha o que diz. Jesus falando: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha só. Isso quer dizer que se nós formos pegar essa passagem fisicamente, então quer dizer que Jesus Cristo estaria pegando um gigantesco dedo, lá do céu até na terra, para poder repreender os demônios, expulsar os demônios. É isso, na verdade, que o irmão compreende, que a irmã compreende? Eu creio que não é, não, porque na verdade, eu creio que na verdade não é dessa forma que o irmão ou a irmã entende. Mas o que essa passagem que ela explica o seguinte, em Mateus mesmo, capítulo 12, versículo 24, já diz o seguinte: mas, Mateus capítulo 12, versículo 24. Mateus capítulo 12, versículo 24. Deixa eu olhar rapidinho aqui esse versículo. Mateus 12, 24. 12, 24.
12, 24 e o 25, isso, e o 25. Olha só. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Agora, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastador, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Na verdade, não é nem este versículo. Onde Jesus Cristo fala que, na verdade, sim, que ele expulsava era pelo poder de Deus. Deixa eu chegar do reino de Deus. Até aqui, ó. O versículo 20. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Mas, na verdade, tem uma passagem na Bíblia que ela fala claramente que Jesus Cristo expulsava. Deixa eu ver aqui rapidamente que Jesus expulsou os demônios pelo poder de Deus. Mateus 12, 28. Mateus 28, está bem longe. Olha, é o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 11 que esclarece o que significa o Lucas 11, 20, onde Jesus Cristo expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Isso não significa literalmente que era um dedo de Deus, mas Jesus Cristo estava usando o poder de Deus, como diz a passagem, o Espírito de Deus, que é o próprio poder. Então isso tudo é simbolismo, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Nós não podemos pegar a Bíblia e usarmos ela e procurarmos conhecimento baseado como se estivesse tudo na nossa cultura e também na nossa linguagem. Não, foi exatamente direcionado aos judeus. A Bíblia fala claramente que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio, na verdade, até mesmo, como dizem, para os judeus. Olha só, para os que eram seus. Olha, João, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os de Jesus Cristo? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente que ele veio para o povo de Israel. Olha só. Então, em Mateus capítulo 15, versículo 24, olha o que diz. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, então, toda a linguagem de Jesus Cristo, entendeu? Toda a tradição ali que ele estava desempenhando ali, tudo era na linguagem judaica. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, como ele disse, ele veio, como a Bíblia diz, ele veio no tempo da lei, debaixo da lei, para cumprir a lei de Moisés. Então tudo que descrevia o que estava escrito na lei para fazer, ele fez. Quer dizer, tudo era numa forma judaica, das traduções judaicas, tá? Então vamos dar continuidade. Então o que acontece? A questão de todo olho verá era uma questão de consciência, ou seja, uma questão de informação que todos teriam consciência da sua vinda, e na verdade ele veio em juízo para Israel. Essa questão desse evento da parousia, que a gente chama, ela não estava descrito para todo o mundo, como se o Apocalipse tivesse sido escrito para toda a nação. Não tem nada a ver com isso. O Apocalipse, tanto a Bíblia, na verdade em si, como diz, o Velho Testamento, tudo aqui, onde Jesus Cristo estava ali pregando, tudo era Velho Testamento ainda. Tudo aquilo estava direcionado ao povo de Israel. Exatamente isso. Como por exemplo, aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: olharão para mim a quem trapassaram e o prantearão. Aqui, na verdade, o olhar, só para nós termos adentrando mais dentro do assunto do que significa Apocalipse 1:7, e todo olho o veria, né? Para que nós possamos compreender que isso ali era simbolismo. Era símbolo, na verdade, não era uma realidade de um olho, de todo olho o veria, na verdade, olhos físicos, não, que isso era impossível. Mesmo que isso viesse a ser uma questão, Jesus vir fisicamente, isso seria impossível de todos ver fisicamente, tá? Bom, lá, que a Bíblia fala todos, não é alguns, tá? Então, na verdade, vamos lá.
Zacarias 12:10 diz: olham para mim a quem trapassaram e o plantarão. Aqui, olhar, esse remoço, é uma consciência nacional do erro, ou seja, que eles iam ter consciência de tudo aquilo que ia acontecer. Na verdade é isso. Agora, por exemplo, se fosse um caso literal, todos os judeus de 30 anos depois de Cristo teriam que ressuscitar juntos, assistir à segunda vinda com binóculos, né? Claro, porque tem situação que nós, às vezes, quando vai passar um avião muito, 2.000 pés, vamos dizer assim, 3.000 pés, 3.000 quilômetros, por aí assim, vamos dizer assim, ou não, muito, 3 quilômetros, quer dizer, 4 quilômetros, quer dizer, dependendo da nossa vista, teria que colocar um binóculo. Na verdade é isso. Então, essas coisas é um absurdo, não tem como colocar isso literalmente, tá? Dando mais prosseguimento, nós podemos ler outra passagem. Veja bem, Êxodo capítulo 14, versículo 30 a 31. Olha o que diz. E viu Israel a mão do Senhor contra os egípcios. Olha, meu prezado irmão, minha prezada irmã, dê atenção nisso. E viu Israel a mão do Senhor contra os egípcios. Esse ver, na verdade, não é que eles estavam vendo a mão, gigantesca mão ali, pegando os egípcios e jogando do outro lado. Não, meu prezado. É uma questão de consciência, é uma questão de entendimento que Deus os livrou. Que Deus livrou Israel da mão dos egípcios. Tá? Não que Deus teria não que os israelitas teria visto ali uma gigantesca mão atravessando as nuvens, esmagando os egípcios como moscas. Entendeu? Não tem sentido, não é isso? Eu estou levando essas passagens bíblicas em consideração para que nós possamos ter um entendimento da palavra de Deus assim como ela é. Não da forma como está escrito na letra. A Bíblia diz que até a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. O irmão entende eu creio que o irmão já tem noção dessa passagem, que a letra mata, o Espírito vivifica. Isso é, por isso nós não podemos ficar na letra, nós temos que ter um entendimento da verdade. Como por exemplo, outro caso aqui, como por exemplo em Salmo, Salmo 98, capítulo 2 a 3, olha o que Deus diz. Todos com o fim da terra viram a salvação. Olha, todos com o fim da terra viram a salvação. E aí, meu irmão e minha irmã, se for um caso físico, como é que fica essa passagem? Ver salvação, todos ver, o que é uma bola de neve essa salvação? O que se viria a ser? É um carro voando, um avião no céu para que todo mundo reflita, olha, comece a olhar e fisicamente os olhos ali? Não. Na verdade é reconhecer os feitos de Deus entre as nações. É reconhecimento, essa questão de ver. Na verdade, como por exemplo, vamos ler aqui também, até mesmo em Lucas, né, onde nós lemos, como por exemplo, Lucas 21:20, Lucas capítulo 21:20. Quando virdes Jerusalém cercada, Jesus falando, quando virdes Jerusalém cercada. Então vejamos que ver é no sentido aqui de entender o cumprimento do aviso de Jesus. Uma coisa seria, se fosse para olhar com olhos físicos Jerusalém, teria que todos, na prática, teria quase praticamente que todos, isso quem estaria em Jerusalém, tem um binóculo, na verdade, em si. Agora, veja bem, outro caso hipotético e absurdo, é que se Jesus Cristo está falando isso aqui, da forma como falou em Apocalipse, que todo olho veria, então como que você daqui do Brasil ia ver Jerusalém? Meu prezado irmão, minha prezada irmã, que está me ouvindo. Não é um caso absurdo? Então nós não podemos ler a palavra de Deus de forma literal, que todos passar literalmente, você vai se embaraçar. Entendeu? Uma outra coisa, como por exemplo, vou te levar aqui um caso mais real, vamos dizer assim, em Êxodo, onde nos diz que Deus soprou com suas narinas, olha só, narinas, olha só, em Êxodo capítulo 15, versículo 8,
Olha o que nos diz. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. Agora eu te pergunto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, tem sentido uma passagem como essa ser literal? Eu te pergunto, com todo amor fraterno, essa passagem tem como nós pegar literalmente ela e colocarmos como se Deus tivesse narinas gigantescas, ou seja, gigantescas narinas, quem sabe até maior do que o mar ali onde os egípcios estavam atravessando, porque a Bíblia diz que ele com o sopro dos narizes dele, moço, para soprar, às vezes nós mesmos não conseguimos soprar nem um papel às vezes em cima da mesa, que é leve, né, só com o sopro do nosso nariz. Agora imagina um gigantesco narina para abrir o mar vermelho e amontoar as águas. Imagina isso aí, bota na tua cabeça e reflete isso aí. Não é um absurdo nós procurarmos entender a Bíblia literalmente de acordo com o que está na letra? É por isso que a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Matar no sentido, entendeu, de que você fica sem entendimento. Na verdade é isso. Até a Bíblia diz que tratando dos gentios, lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 11, eles estavam mortos porque não tinham entendimento. Na verdade, nós estamos tratando de entendimento, né? Então, é preciso que nós possamos buscar um entendimento melhor da Bíblia a respeito de certos assuntos dentro da passagem. Então, vejamos, irmão, meu prezado irmão e minha prezada irmã, também que a vinda de Jesus Cristo é descrito ali de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que nos diz que vamos ler essa passagem novamente para a nossa meditação e nós por compreensão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Está se tratando da vinda de Jesus Cristo. Sim ou não? Sim. Portanto, para quem Jesus Cristo está se tratando? Eu vou te adiantar e depois vamos já para a Bíblia. Ele está se tratando para o povo de Israel. Essa vinda, meu prezado irmão, escatológica, como eu estava tratando ali, não era vinda para buscar uma igreja. Não. Em hipótese alguma. Essa questão de Jesus vir para buscar a igreja, isso é só na mente das pessoas. Biblicamente isso não tem. O Senhor Jesus Cristo está tratando ali da sua vinda em juízo para Israel, e outra também, não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Não era vir buscar uma igreja, um determinado povo, que hoje em dia tem milhares de denominações que se julgam ser a certa. Aquela igreja A é a igreja certa, a igreja B é a igreja certa, a igreja C é a igreja certa. E todas se divergem no que ensinam, correto? Correto, não é isso? Já pensou? Jesus Cristo vir nas nuvens, mas ele vai ficar confuso. Qual é a igreja minha mesmo? Porque tem milhares, né? Então, meu irmão, minha prezada irmã, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Em primeiro lugar, questão de denominação, não tem parte com Jesus Cristo, essas questões de denominação. Jesus Cristo tem compromisso com os seus filhos. E não estou tratando-se, em hipótese alguma, de denominação A, denominação B, não. Deus tem, na verdade, filhos, os espíritos que residem neste tabernáculo. Por exemplo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, mas, na verdade, esse corpo físico não é que na verdade, o filho de Deus em si. A origem não parte da carne, não. O Filho de Deus é o Espírito. Nós temos um estudo sobre isso. E se caso haja alguma dúvida, irmão, descreve aí que a gente toca no assunto de novo. Então vamos ver isso, que Jesus Cristo viria dentro daquela geração. Mateus capítulo 24, versículo 34, diz o seguinte, olha. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Agora eu te pergunto, quais são as coisas que Jesus Cristo está se referindo? Nós estamos, qual versículo? 34. De qual capítulo? 24. Então, o capítulo 34, meu prezado irmão, minha prezada irmã, trata-se
da vinda de Jesus Cristo, sobre o juízo para Israel, trata-se da grande tribulação, trata-se dos falsos profetas, trata-se de guerras e rumores de guerra. E aqui no versículo 34 ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração, é a geração que eles estão vivendo. Quando você pensa mais ou menos que é uma geração, meu prezado irmão e meu prezado irmão, é o máximo que as pessoas hoje em dia, nós podemos observar que pelo menos não tem notícia, não tem informação que alguém tenha vivido pelo menos 140 anos, né? Eu não tenho essa informação, não consegui obter essa informação. Se você tem, eu não conheço, tá? Por exemplo, então quer dizer que uma geração na média ali Jesus Cristo falou até mesmo, ou não, na Bíblia está escrito que na verdade em si, deixa eu ver se eu encontro essa passagem, que na verdade é 70 anos e o restante é só canseira. Anos. Olha só, em Salmo, na verdade aqui, é isso mesmo, em Salmo capítulo 90, versículo 10, diz o seguinte: olha, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo capítulo 90, versículo 10. Quer dizer que o restante ali tudo é canseiro, na verdade entendeu? É enfado e tudo mais. É o que a Bíblia diz, né? Então vejamos que Jesus Cristo, quando diz assim, não passará essa geração, é tudo que descrever aquelas pessoas que estão em volta dele, tá? Iam ver na verdade. Então vejamos que o que descreve Apocalipse, voltando para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o que está escrito sobre a vinda de Jesus Cristo é dentro daquela geração. Por isso, quando nós falamos que Jesus Cristo já voltou, isso não é porque muitos, na verdade, em si, eles têm um entendimento, entende porque ele tem ouvido, claro, foi aprendido dessa forma, que Jesus Cristo viria para toda a humanidade buscar uma igreja que não tem nada a ver com a Bíblia, com os escritos bíblicos. Tem, na verdade, em si, o que as pessoas fazem, na verdade, em si, é um emaranhado de situações para que você possa entender da forma que eles ensinam, que é uma ilusão, na verdade, uma fantasia religiosa. Como diz, Jesus vem, então, como diz assim, vai haver um estrondo, rapaz, tanta coisa. Por exemplo, houve uma doença contagiosa, é porque Jesus vem. Aí passou, não, Jesus não veio porque não era tempo. Estourou uma guerra, entendeu? Jesus vem. Não, aí passou a guerra, não, Jesus não veio porque não era tempo. Quer dizer, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é melhor crer no que está escrito na palavra de Deus e ler com olhos iluminados. A verdade é isso. Tem que ter olhos iluminados. Peço para Deus abrir seu entendimento para compreender a palavra de Deus, tá? Dando continuidade, aqui algumas outras passagens, nós podemos ver o seguinte. Em Mateus capítulo 16, né? Vamos ler o versículo 10, capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte, olha, Jesus falando, tudo uma referência que aquela vinda dele era para aquela geração, para aquele povo, e não era para buscar igreja coisa nenhuma, tá? Na verdade em si, o que está escrito do que diz respeito à vinda de Jesus Cristo era, em primeiro lugar, para juízo, para julgar Israel. Nós vamos abordar esse assunto esmiuçadamente aqui dentro da Bíblia, porque o assunto do nosso vídeo é exatamente Apocalipse 7, tá? Mas nós temos outros vídeos relacionados a esse assunto, tá? Duas situações. Primeiro, era para a vinda de Jesus Cristo, era em juízo para Israel. Nós vemos que Jerusalém foi cercada pelo exército, entendeu? E Jesus Cristo proclamou isso em Lucas capítulo 21, né? Versículo 43 em diante, Lucas 20, capítulo 21, 20 também em diante. E o que acontece? Outra situação foi, na verdade, para arrebatar os irmãos, ou seja, transformar daquele estado espiritual que eles se encontravam mortos espiritualmente por causa de terem desobedecido à lei de Moisés. Isso nós temos também vídeos relacionados a esse assunto. Então, quando a Bíblia trata de arrebatamento, não está tratando que Jesus Cristo ia pegar aquele povo fisicamente e levar para o céu. Isso não tem sentido algum, não tem amparo bíblico nenhum para isso, tá? Mas sim, a Bíblia fala em 52, em capítulo 15, versículo 52 de 1 Coríntios, que eles iam ser transformados, tá? Que é, na verdade, o entendimento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, sobre arrebatamento. Que arrebatar, na verdade, em si,
Nunca a Bíblia trata-se de Jesus Cristo arrebatar a igreja para o céu. Não existe esse amparo, esse respaldo bíblico, não. O arrebatamento que trata de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, trata-se exatamente da transformação dos irmãos, entendeu? Que estavam, na verdade, em um estado de morte espiritual para um estado glorificado que iam ser após a vinda de Jesus Cristo, que isso foi realizado lá. E nós já nascemos justificados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, fala que nós já nascemos justificados. Também, nós já nascemos filhos e filhas de Deus, ou seja, todos nós já nascemos justificados, nós não temos condenação nenhuma mais sobre nós, tá? Isso descrito também em Romanos capítulo 8, versículo 1. Essas passagens que eu estou te passando é muito importante para que você possa examinar e meditar essas palavras e fazer que não os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos, pois examinavam cada dia as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim como Paulo falava. E eu te peço e solicito que você examine também para ver se de fato as coisas são assim como eu estou explicando, tá? Na dúvida, deixa aí nos comentários suas dúvidas, suas perguntas, entendeu? E estamos aqui para que possa compartilhar o amor de Deus juntamente com você. Que Deus possa cada dia nos fortalecer no seu amor e no conhecimento da sua palavra.